Meus amigos de Tobias Barreto, os agentes de trânsito de nossa cidade já estão nas ruas, já estão atuando, já voltaram a atuar, graças à intervenção do Ministério Público de Sergipe. Inclusive, já estão de viatura nova, graças também à intervenção do Ministério Público de Sergipe. Não fosse a atuação do Ministério Público, leia-se Dr. Paulo José, nós estaríamos da forma que estávamos. Uma cidade grande, com um trânsito enorme, movimentado todos os dias e sem agentes de trânsito nas ruas da cidade, sob a alegação de que a viatura está quebrada e não encontraram a peça necessária. Mas eu quero aproveitar neste programa de hoje, já que nós estamos felizes, evidentemente, com o retorno deste pessoal que é importante no dia a dia do funcionamento de nossa cidade, para cobrar da Prefeitura de Tobias Barreto que sinalize a cidade. Quem conhece Tobias Barreto sabe que a maioria das avenidas, das ruas, das praças de Tobias Barreto são asfaltadas. E que em um determinado momento houve um trabalho de fazer todo aquele processo de sinalização, inclusive com faixa de pedestre, espaço para estacionamento de pessoas deficientes e idosas, enfim, houve um trabalho de sinalização em todo o centro da cidade de Tobias Barreto. Mas, pelo que se percebe, usaram tinta de má qualidade, acredito eu, por ser mais barata. E hoje você andando pelas ruas de Tobias Barreto, você não me encontra mais uma faixa de pedestre que esteja com a tinta lhe dando sinal que ali é o local para você poder atravessar a rua. Vou dar dois exemplos práticos aqui. Ali na esquina, onde você entra para a Praça Dom José Tomás, que é a nossa praça da Igreja Matriz de Nossa Senhora Imperatriz dos Campos. Ali é um exemplo. Outro exemplo, aqui próximo aos estúdios da FM Luandê, próximo à agência do Banco do Nordeste, próximo à agência da Caixa Econômica. Para você que não conhece Tobias Barreto, as duas agências ficam próximas uma da outra, uma de um lado e a outra do outro lado da avenida. Portanto, dá para você imaginar que existe um movimento intenso e constante de pessoas atravessando de um lado para o outro, sobretudo em dias movimentados como o dia de hoje, segunda-feira, ou melhor, quinta-feira, que também é dia de feira em Tobias Barreto. E na segunda-feira, que é o dia da nossa feira maior, aí é que a coisa pega. E em outros pontos da cidade também, como por exemplo, ali na Travessa Francisco Barreto do Rosário, aquela travessa do Bar Secos e Molhados, que todo mundo conhece, onde reside Iracema, do saudoso Tom de Moisés. Ali também tem faixa de pedestre, ou tinha, mas sumiu. Na Avenida Governador João Alves Filho, ali quase que na esquina do cruzamento, porque ali é um cruzamento, Avenida Governador João Alves Filho, Avenida José Davi dos Santos, acesso ao bairro Santa Rita, Travessa Francisco Barreto do Rosário, que é a travessa do Bar Secos e Molhados. Ali também tinha faixa de pedestre, mas apagada. Ou seja,
é preciso que agora, além dos agentes de trânsito na rua, fazendo a parte deles, a Prefeitura de Tobias Barreto sinalize a cidade. Nós não estamos no verão ainda. O verão irá começar no dia 22, uma sexta-feira, de amanhã a 15. Portanto, é período sim de muito sol e haja calor para poder pintar as faixas de pedestre e sinalizar corretamente as ruas de Tobias Barreto. Porque os agentes estão aí atuando. E é necessário que eles atuem mesmo, organizem mesmo o trânsito. Mas como é que vão organizar o trânsito se o trânsito em si está desorganizado? Se a cidade não está sinalizada? Sem contar vários locais em Tobias Barreto, onde aquelas placas de sinalização foram quebradas, foram arrancadas e não existem mais. Existem pontos também, por exemplo, ali, próxima à rotatória, na Avenida Luiz Alves. Ali é uma rotatória. Quem vem por um lado da rodoviária precisa parar, porque quem vai passar pela rotatória tem a preferência, naturalmente. Mas é importante que ali seja sinalizado, tanto de um lado como do outro. E falando em Avenida Luiz Alves, é preciso que haja uma atenção dos agentes de trânsito, toda especial, também para aquele setor em frente à rodoviária. Eu me refiro ao lado onde entram os ônibus, onde ficam as plataformas dos ônibus. Porque muitas vezes, não sei se por falta de sinalização ou por desaviso, muitas vezes as pessoas estacionam ali em frente às lojas, e consequentemente tem ônibus que não conseguem entrar nas plataformas do terminal rodoviário de Tobias Barreto. Ali não é lugar de estacionar. Então é necessário que os agentes de trânsito estejam constantemente circulando por aquele trecho. É preciso que o nosso trânsito seja organizado. Nós vamos cobrar a organização do nosso trânsito. Já voltaram os agentes, já estão de viatura nova, mas é bom que o povo saiba, eles estão de viatura e estão de volta às ruas da cidade. Não foi por causa da gestão do prefeito Dilce de Agripino não, viu? Não foi por causa da prefeitura não, foi por causa da atuação do Ministério Público, que chamou o feito à ordem. Dr. Paulo José, um dos representantes do Ministério Público em Tobias Barreto, chamou o feito à ordem. Ele que passou um tempo fora de Tobias Barreto, voltou agora. Quando chegou, encontrou a cidade em clima de balbúrdia, uma bagunça generalizada, sobretudo no trânsito. E está chamando o feito à ordem, porque se dependesse da prefeitura, o trânsito iria continuar desorganizado como estava. Aliás, ainda está, nós esperamos que se reorganize de agora em diante. Viatura, nem sonhar para os agentes de trânsito, e os agentes de trânsito sem poderem trabalhar, sem poderem exercer suas funções, não por culpa deles, não por preguiça deles, mas por falta de condições, por falta de estrutura, coisa que a prefeitura não estava dando aos agentes de trânsito de Tobias Barreto. Que os agentes voltem, evidentemente com blitz educativas, é importante, as blitz educativas, mas antes de punições mais severas, que a prefeitura sinalize a cidade, porque não é justo
que o dono de um carro ou de uma moto seja multado ou tenha seu veículo apreendido, se onde ele está, olhando para o chão, não tem nenhuma sinalização, por exemplo, dizendo que aquele local é reservado para deficientes físicos ou pessoas idosas. Não tem. Não tem. Tinha. A tinta de má qualidade, o tempo e a chuva e o sol quente apagaram. E atravessar as ruas de Tobias Barreto é um Deus nos acude. E aí eu peço mais educação de alguns motoristas e motociclistas de nossa cidade. Nesses locais que vocês sabem que é local de faixa de pedestre, como por exemplo aqui, próximo ao Banco do Nordeste, próximo à Caixa Econômica, como por exemplo ali na esquina que dá acesso à Igreja Matriz, à Praça da Matriz, à Prefeitura da cidade, como por exemplo ali na Avenida Governador João Alves, próximo ao cruzamento, Avenida Governador João Alves, Avenida José Davi dos Santos, Travessa Francisco Barreto do Rosário. Ali é um cruzamento, ali tem faixa de pedestre, mas está apagada. Você que é daqui e que já conhece e sabe os locais, tem decorados na sua mente, tenha consciência. Quando você vê pessoas, sobretudo pessoas idosas e crianças tentando atravessar, tenha a educação de parar. Nós precisamos fazer a nossa parte. Agora vamos cobrar a parte da prefeitura, a parte do município. A sinalização de trânsito em Tobias Barreto simplesmente sumiu. Já citei que várias placas de sinalização foram quebradas, jogadas aí ao léu, enfim, entregue. O nosso trânsito entregue às moscas. E um detalhe que nós não podemos esquecer: eles sempre viram e não cobraram providências. Eles e elas sempre viram que o trânsito está uma bagunça, está desorganizado e nunca cobraram do prefeito Dilson Agripino. Eles e elas sempre viram que as faixas de sinalização no chão sumiram e nunca cobraram o prefeito Dilson de Agripino. Eles e elas já viram que várias placas com sinalização foram quebradas e jogadas no meio da rua, jogadas em canteiros e nunca cobraram providências à gestão municipal. Eles e elas, os vereadores e vereadoras de Tobias Barreto, que formam o poder legislativo e que tem como missão fiscalizar o poder executivo, simplesmente fecharam os olhos ou colocaram uma venda nos olhos. A grande maioria, os 15 aliados do prefeito Dilson de Agripino, fazendo vistas grossas a essa realidade caótica que nós estamos enfrentando. Os 15 vereadores e vereadoras simplesmente se omitiram para esse caos no trânsito de nossa cidade. Em tempos atrás, naturalmente, estariam fazendo vídeos. Estou aqui cobrando providências ao prefeito e vocês poderão ver agora algum deles já começando a fazer vídeos porque está se aproximando a eleição. Porque falta menos de um ano para a eleição de 2024. Aí agora uns e outros querem aparecer para enganar você, para tentar passar para você que está fazendo a parte dele ou está fazendo a parte dela. Mentira, são omissos, estão sendo omissos ao longo desses 3 anos de gestão do prefeito Dilson de Agripino. Um ou outro agora começa a aparecer em rede social, dando uma de oposição, coisa que não fazia há 6 meses atrás. Mas como falta menos de um ano para a eleição, agora vamos fazer live, agora vamos cobrar da prefeitura, agora vamos fazer o papel de fiscal do povo. Por que não fez isso ao longo dos últimos 3 anos? Como manda a Constituição, o dever dos vereadores e vereadoras, além de fazer leis,
além de apresentar requerimentos, também é fiscalizar o prefeito municipal. E isso não tem sido feito aqui em Tobias Barreto. Anailton está em linha. Anailton Fernandes, é com você, Anailton. Olha, meu caro Chico Servos, a situação dessas faixas de pedestre da Avenida 7 de Junho é um Deus nos acuda. Agora mesmo nós estamos aqui observando o parquinho que tem próximo à Câmara Municipal. Existe um parque infantil, existe uma proteção e as pessoas não sabem como atravessar de um lado para o outro. Já na rotatória, ao lado da estátua de Tobias Barreto, também é um outro perigo. As pessoas que vêm de outras cidades, que saem se locomovendo da 31 de março, da Feira Livre, do terminal rodoviário, para atravessar a Leandro Maciel, Getúlio Vargas, sair na 7 de junho, para pegar os seus ônibus para os povoados e Poço Verde, e sem contar ao que diz respeito à feira de hoje. Hoje, por exemplo, teve aí cerca de 10 ônibus de excursões, uma desorganização tremenda, motorista preocupado sem saber aonde estacionar, as pessoas estacionando os veículos de forma irregular, e na próxima segunda-feira, que seria no próximo domingo, também uma reorganização para que o jovem possa ter o seu local de estacionamento, para que não haja transtorno, como nós ouvimos alguns motoristas da capital baiana na semana passada, meu caro Sidney Servo. É verdade, Anailton, os agentes voltaram e agora nós iremos cobrar não apenas a atuação deles no que diz respeito a organizar o trânsito, mas cobrar também da prefeitura que sinalize a cidade. Nós estamos no verão. Você não pode fazer pintura no asfalto, é no inverno, porque você joga tinta e a água leva a tinta. Mas no verão, com o sol quente, com o calor de hoje em dia, é o tempo de sinalizar a cidade. Aproveitem, façam recapeamento asfáltico, tapem alguns buracos em ruas asfaltadas, avenidas asfaltadas e faça o trabalho de sinalizar a cidade, sinalizem a cidade, sinalizem a Avenida 7 de Junho, a Luiz Alves em parte, sinalizem a Avenida Governador João Alves Filho, a Gobecido Bessa, as ruas do centro da cidade que precisam ser sinalizadas, porque a sinalização no chão está totalmente apagado em Tobias Barreto. Anailton Fernandes. Sem contar, e aproveitando o ensejo, a Avenida José Davi dos Santos, que falta a faixa de pedestre em frente ao Fórum João Fonte de Farias, em frente ao supermercado Santa Rita e lá próximo já do final da avenida. Então, a Avenida José Davi dos Santos, por ser muito movimentada, onde tem o fórum, supermercados, clínicas, salões de beleza, enfim, um comércio gigantesco na Avenida José Davi dos Santos, aonde as pessoas têm que transitar de um lado para outro e não sabem aonde o local apropriado. Então, também uma atenção especial da Avenida José Davi dos Santos, que é entrada e saída para a cidade de Poço Verde e diversos povoados, meu caro Sidney Servo. Ok, Anailton, e é bom registrar também o seguinte: está na hora da prefeitura sinalizar a cidade com seus pontos principais, como por exemplo, colocar placas indicativas, indicando onde fica a igreja matriz, indicando onde fica o fórum, indicando onde fica a prefeitura da cidade, indicando pontos que são importantes para a população, indicando onde fica, por exemplo, a saída para o Ciretran. Quantas pessoas não vêm de Tobias, ou melhor, para Tobias Barreto, de Sergipe, da Bahia, apenas em busca de serviços do Ciretran, que fica às margens da rodovia que liga Tobias Barreto a Poço Verde, na saída para Poço Verde. Mas aqui no centro da cidade não tem nenhuma placa orientando Ciretran. Você chega ali em Itabaianinha, a cidade é toda sinalizada, inclusive com placas de orientação, orientando onde fica a prefeitura, onde fica a igreja matriz, onde fica o fórum, onde fica a CCTU de lá, entendeu? Esses pontos que são importantes e que as pessoas precisam saber. Anailton Fernandes, você volta já. Setores
importantes, que é o Ciretran e também o INSS, meu caro Sidnei Sérgio. E isso também, bem pensado, até porque o INSS, apesar de ser no centro, mas é em um local meio que afastado. O INSS em Tobias Barreto fica ali atrás do fórum Juiz João Fontes de Faria. Muita gente não sabe, né? Isso, Anailton Fernandes? Exatamente, as pessoas ficam batendo cabeça, até pessoas que vêm da Bahia, pessoas que vêm de outras cidades aqui de Sergipe, e aí ficam batendo cabeça no centro da cidade, onde fica a agência do INSS. Ô Anailton, e outra, falando em fórum, Tobias Barreto tem 2 fóruns. É bom que lembrem disso. Nós temos o fórum Juiz João Fontes de Faria, ali na Avenida José Davi dos Santos, onde funcionam também as promotorias públicas e as 2 varas cíveis e criminais de Tobias Barreto. Ali é um fórum, mas temos o Fórum Eleitoral, que fica na Avenida Luiz Alves. O cartório eleitoral. O Fórum Eleitoral. O Fórum Eleitoral. Nós temos 2 fóruns em Tobias Barreto. Se você quer resolver problemas eleitorais, renovar título de eleitor, perder o seu título, tirar a segunda via, seja lá o que for, não é no Fórum Juiz João Fontes de Faria, é no Fórum Jurista Tobias Barreto, que fica na Avenida Luiz Alves. Não tem nenhuma placa de orientação no centro da cidade. Você volta já, Anailton Fernandes. Daqui a pouco, ainda da programação, passando a limpo com ele, Sidnei Sérgio. Agora, exatamente 1 da tarde, 2 minutos antes do intervalo, tem notícia no Passando a Limpo da FM.